Fala, mestre, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados ao mercado de criptomoedas e também fazer a análise técnica do nosso querido Bitcoin. Passar aí para vocês os preços-chave do Bitcoin nos próximos dias e semanas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto! Graficamente falando, então, o Bitcoin tem uma forte resistência no valor de entre 9.000 e 9.200 dólares. Essa resistência ela é bem importante e não pode ser desconsiderada, até porque nós tivemos uma projeção de alta do Bitcoin por um período longo de tempo, aí 15 dias. O que aparenta acontecer é do preço começar a rejeitar essa zona e começar a cair, tá? Despencar um pouquinho, pelo menos até um momento de correção. Se a gente pegar o preço mais baixo deste canal e pegar o valor mais acima, depois do fechamento desse canal de baixa, nós estamos agora primeiro testando o valor de 0,23 de FIBO, o que eu acredito que ainda seria um pullback muito curtinho e muito arriscado, né, de você, por exemplo, entrar nesse preço tentando entender que ele vai, entendendo que ele vai tentar o rompimento dessa resistência. Eu acredito que os melhores preços para comprar hoje Bitcoin, então preços suportes mais importantes, na minha opinião, são os que compreendem essa faixa aqui. Do 0,38 de FIBO já fica interessante, abaixo dele melhor ainda. Então 7.800 seria meu alvo principal, mas saiba que o Bitcoin, no período que estamos gravando, ele poderia cair até o valor de 7.500 dólares mais uma vez. Então ele poderia rejeitar e continuar caindo, até tocar o valor de 7.500 mais uma vez, antes de continuar subindo. Um detalhe muito importante, pessoal, é que nós estamos na segunda metade do mês de janeiro. E historicamente falando, o Bitcoin em janeiro, ele tem um período que ele tem metade de janeiro, ele tem uma tendência de continuar o movimento e metade dos dias, metade do mês, ele tem a corrigir. Então agora nós estamos no dia 18 de janeiro, e eu acredito que o Bitcoin ele pode ter uma forte correção, ou uma correção média, do preço atual que ele está de 8.600 dólares, para pelo menos o valor de 7.500 e 7.800 dólares. É bem importante esse pullback para uma continuação de tentativa de alta, tá? Porque o Bitcoin ele precisa ter um pequeno respiro para continuar subindo. Essa é a minha opinião. Como o mercado ele anda em onda, e fazia tempo que nós não tínhamos um candle diário vermelho desse tamanho, eu acredito que a tendência dos próximos dias é de uma queda, pelo menos até os 7.800. Eu acredito que ele vai interromper essa queda a partir do toque dos 7.800, tá? Entre, na verdade, os 7.500 e 7.800, então pode ser que ele pare em 7.600, 7.700, tá? Entenda que é sempre uma faixa de resistência, de suporte, não geralmente uma linha, tá? Então essa faixa entre 7.500 e 7.800, na minha opinião, é o melhor momento para comprar e recomprar bitcoins pensando que ele vai continuar a tendência de alta. Importante salientar aqui, e adicionando o conjunto de médias móveis, a gente pode ver que ele teve uma rejeição aqui, então no preço de 9.200 ou 9.000 dólares, que corresponde exatamente à média móvel de 200 períodos, de 200 dias, ok? Então essa média móvel que ela é importante e serve muito bem como resistência, e na minha opinião a linha amarela aqui, ó, tá? Ela vai servir muito bem como suporte para um suporte, vamos dizer assim, com um risco minimizado, tá? Então o valor de 7.800 e melhor ainda, com um risco mais baixo ainda, o valor de 7.500, então correspondendo exatamente os pontos que eu acredito que o Bitcoin vai se segurar numa possível correção. Essa correção começou há algumas horas atrás, então, se eu não me engano, foi há uma ou 2 horas atrás, deixa eu ver aqui. Ó, foi às 8 horas da manhã, tá? Em questão de 1 minuto. Agora, por um momento breve, ele vai dar uma segurada aqui, porque se a gente colocar na média de 200 horas, ok? Ele vai pegar e vai dar uma seguradinha na média. Porém, na minha opinião, ele vai ter um rompimento para baixo, ok? Essas linhas elas vão cruzar para baixo no gráfico de 1 hora, o que potencialmente vai nos mostrar uma continuação de uma queda neste domingo.
Então entre domingo e segunda-feira eu acredito que o Bitcoin vai permanecer caindo até encostar e tocar nos suportes anteriores, nos suportes mais fortes, ok? Claro que ele pode também rejeitar o rompimento desse suporte e logo voltar a subir, o que eu acho menos provável, porque a resistência de 9.200 vai ser uma resistência extremamente forte. Eu acredito que vai precisar, pelo menos no gráfico diário, o Bitcoin ter um pullback um pouquinho mais forte para pegar impulso, para conseguir romper essa que, na minha opinião, é a principal média móvel agora que está segurando o preço do Bitcoin, e que ele finalmente vai iniciar a correção desse pullback de continuação de movimento de alta agora nos próximos dias, principalmente levando em conta aí o final de janeiro. Eu acredito que nós vamos ter, como eu repeti em diversos vídeos, a gente vai ter o rompimento finalmente dos 9.200 dólares a partir de fevereiro. É o que eu acredito que os próximos 15 dias vão ser dias de acumulação para conseguir o rompimento dessa resistência de 9.200 e potencialmente a gente conseguir superar os 10 mil dólares a partir de fevereiro. Beleza? Então agora vamos aos principais assuntos do Bitcoin. E como eu tinha alertado no último vídeo sobre Satoshi's Vision, né, o Bitcoin lixão centralizado de Craig Wright, ele caiu 40%, então na medida que o advogado admite que Craig Wright não tem as chaves privadas dos Bitcoins de Nakamoto, ou seja, o cara inventa toda uma história de que tem acesso à chave e que tinha recebido a última chave privada para acessar os 800 supostos 1.000 Bitcoins trancados, e ele estava toda hora ameaçando que ia vender os Bitcoins para investir no Bitcoin Satoshi's Vision. E vocês podem ver aqui no gráfico que o Bitcoin, por causa dessa informação, muitas pessoas que acreditam nesse, não posso nem falar as palavras do que eu penso desse cara, veja que como o preço disparou, tá? E logo em sequência ele teve um grande dump, então ele fez praticamente um pump and dump com base em mentira, Isso é um alerta para os iniciantes, para mostrar para vocês, por A mais B, que não confie mais nesse cara, tá? Não acredite nas conversas e as histórias dele, porque ele faz isso há muito tempo. Ano passado, o Bitcoin, o Satoshi's Vision, essa porcaria, chegou a subir 100%, tá? Em maio até junho, e logo depois veja o que acontece, né? Então, podem ter certeza que agora, nos próximos meses, ele vai voltar novamente a valores inferiores, onde só uma base de fãs lunáticos e burros compram essa porcaria, esse lixão, e acreditam nesse cara. Então, você que é iniciante, quando você vê uma disparada de preço em algo que seja chamado Bitcoin, sem ser o próprio Bitcoin em si, sem ser o Bitcoin, sem ser este Bitcoin aqui, tá? E não este aqui, nem este aqui, mas sim esse aqui. Quando você vê uma disparada de qualquer coisa que tenha Bitcoin e um sobrenome, fuja, não compra, não vá acreditando que ele vai subir. Eles não são Bitcoins verdadeiros, são Bitcoins centralizados por dois caras com egos gigantescos que querem ter o controle e o poder na mão deles. Então, esqueça esses caras, invista em Bitcoin. Só Bitcoin é o verdadeiro Bitcoin, os outros Bitcoins são shitcoins. O segundo assunto que eu gostaria de passar para vocês é que os desenvolvedores da Ethereum, eles declararam que a Ethereum 2.0 está longe de acontecer, tá? Que a blockchain está inchada e eles planejam mudanças. Então, para quem segue o CryptoTico, que é muito bom, também outros youtubers que falam que estão estocando o Ethereum, tomem muito cuidado, prestem atenção, não sejam ejaculadores precoces, ok? Não tentam antecipar um movimento acontecer com base em especulação, teoria e bajulação de um ativo, tá? Criptomoedas não são times de futebol, não vista uma camisa e sai aí a rodo comprando um monte de shitcoins, tocando shitcoin. Estude muito sobre o assunto, pegue bastante informação e acompanhe o projeto. Quando chegar o momento certo de compra, você vai lá e compra. Mas não precise tentar antecipar o futuro, porque isso é a mesma coisa que apostar. E daí, para apostar, é preferível que você vá para um cassino lá em Las Vegas ou aqui no Uruguai, aqui do lado no Uruguai. Vá num cassino, faça apostas esportivas, que seja. Mas se for para fazer aposta, não aposte em startups ou empresas que precisam muito aqui provar. Para quem ainda não sabe, a Ethereum ela precisa se atualizar, ela tem um processo longo aí de desenvolvimento, a Ethereum 2.0. Então tenha muita paciência, muita calma para não
colocar a carroça na frente dos bois. E o terceiro e último assunto que eu vou falar aqui hoje é que a advogada no Google do Brasil disse que a Big Tech no mercado financeiro é caminho sem volta. O que é a Big Tech? Big Tech é que as grandes corporações, as grandes empresas como Google, Facebook, Amazon e entre outras grandes empresas e grandes corporações estão entrando no mercado financeiro, ou seja, estão querendo desenvolver suas próprias criptomoedas. E segundo essa advogada aqui, as inovações trazidas por esses novos players ao mercado financeiro ajudam a modificar o cenário da indústria de pagamento no país, tá? Então, Long começa destacando as iniciativas da Amazon, tais como a Amazon Cash, Amazon Lending e Amazon Pay. Agora vai ter um monte aí, né? Amazon Pay, Google Cash, vai ter um monte de formas e meios de pagamento. E se o Banco Central não se adaptar e não entender que ele vai ter que coexistir com esse sistema, na minha opinião, ele vai ser esmagado, completamente esmagado. O sistema financeiro tradicional, como conhecemos hoje, na minha opinião, vai ser alterado completamente nos próximos 10 anos. E quem não se adaptar o quanto antes ou se adaptar mais rápido, vai pegar a carona mais tarde e não vai aproveitar essa grande valorização e grande alta deste novo mercado que está cada vez mais forte, que é o mercado de criptomoedas e também o mercado dos big players entrando no sistema financeiro mundial atual. Eu entendo que daqui a alguns anos talvez não exista mais o mercado Forex e também vai existir um novo tipo de mercado com base nesse novo mercado financeiro que está sendo desenvolvido por essas grandes corporações. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, dá joinha, tá? Dá joinha, se inscreva. Eu vi que da minha audiência 40% não se inscreveram ainda no canal, então por favor, não custa nada para você ajudar a fazer esse canal crescer e a atingir mais pessoas. Isso é importante para o nosso mercado de criptomoedas, para que a adoção seja maior e mais consistente, e também compartilhe o vídeo de como investir, comprar e guardar seus bitcoins que eu lancei há 2 semanas atrás para iniciantes, e você encaminhe isso para os teus amigos iniciantes que queiram e desejam entrar neste mercado. Então eu te espero agora no Domingão do Bitcoin às 7 horas da noite de domingo e tamo junto!